Olá, eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial, e você está ouvindo Dose da Beleza. E eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico. O nosso podcast é um espaço para falar sobre saúde e estética com profundidade, empatia e responsabilidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema que precisa ser mais falado dentro da saúde: os cuidados da população LGBTQIA+, suas particularidades e as barreiras que ainda existem no acesso a um atendimento de qualidade digno e inclusivo. Porque cuidar de saúde não é só uma questão de técnica, é também sobre acolhimento, respeito e criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para a busca de ajuda. Você que é médico, está com a documentação do teu consultório em dia? O Escritório de Advocacia Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, é apoiador do Dose da Beleza. É um escritório referência em segurança jurídica para profissionais da saúde. Ter um respaldo jurídico permite que o médico atue com tranquilidade, ética e foco no bem-estar do que está no seu consultório. Aproveita para curtir esse vídeo, comentar quem você gostaria de assistir numa possível segunda temporada do Dose da Beleza e encaminhar para um colega que goste desse assunto. Vamos começar? Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a doutora Amanda Sabá, médica ginecologista formada pela Unesp Botucatu, com títulos de especialista em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana pela Febrasgo. Ela ainda é pós-graduada em ginecologia endócrina e da infância e adolescência pelo Instituto de Ensino em Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Ela também possui capacitação em saúde LGBTQIA+, assistência global e ginecológica e em hormonização para pacientes trans. Atualmente, além da atuação em ginecologia, é docente da Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi. Seja bem-vinda, doutora Amanda. Muito obrigada, gente. Antes de começar, vamos fazer um contexto sobre esse assunto. A população LGBTQIA+, enfrenta desafios únicos quando falamos de saúde. Muitas pessoas ainda sentem vergonha ou medo de procurar atendimento por conta de experiências negativas, preconceito ou falta de preparo dos profissionais. E o cuidado da saúde ele não pode ser genérico. Um homem trans, por exemplo, ele tem demandas e protocolos diferentes de uma mulher trans ou de uma pessoa cisgênero. E é essencial que o profissional saiba ouvir, respeitar e atender essas particularidades. Ainda existe a dúvida: quem cuida, por exemplo, de uma mulher trans que hoje está em terapia hormonal, ou de um homem trans que precisa de acompanhamento ginecológico? Essa falta de informação gera distanciamento do sistema de saúde, o que não deveria acontecer. Então hoje a gente vai conversar com a ginecologista a doutora Amanda Sabá, que é referência em saúde inclusiva, e para entender como garantir um cuidado integral e acolhedor para todos. Antes de começar, explica pra gente o que significa cada letra da sigla LGBTQIA+. Pode ser que alguém aqui tenha dúvida que está nos assistindo. Maravilha, gente. Acho que para começar é super importante, né? Para algumas pessoas já é conhecido, mas para todo mundo tá no mesmo assunto que a gente, né? Todo mundo tá alinhado. A sigla tem várias variações, né? Vocês vão ver LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, então vão aparecendo outras letrinhas, dependendo de onde a gente está lendo, da fonte, enfim. Mas vamos usar o LGBTQIA+, né? O L, então, para começar, o LGB. O LGB fala sobre orientação sexual. Então, o L, a gente tem para lésbicas. Lésbicas seriam mulheres que se relacionam com mulheres. O G, para gays, são homens que se relacionam com homens. E o B, de pessoas bissexuais, que são pessoas que se relacionam com mulheres e homens. E quando a gente fala que essas pessoas se relacionam, a gente está falando amorosamente, afetivamente, sexualmente, tá? Em seguida, a gente entra no T, né? O T é de pessoas transexuais e de travestis. Pessoas transexuais ou as pessoas trans, né, usando a palavra mais curtinha, são pessoas que têm uma identidade de gênero diferente daquele gênero o qual lhe foi designado ao nascimento. Então, nós aqui, né, você, Lilian, nasceu, o pediatra te recebeu na sala de parto, abriu as perninhas, olhou ali a genitália e falou, é uma menina. Então, a pessoa trans é a pessoa que se identifica diferente daquele gênero que foi designado por outra pessoa, né, que outra pessoa anunciou que ela tinha. E a palavra travesti, sempre bom lembrar que a palavra travesti é uma palavra feminina e faz referência a mulheres trans. Então, a palavra, mas qual que é a diferença entre mulher trans e travesti? Muito diferente do que muita gente pensa, não tem nada a ver com cirurgia ou com hormônio. Tem a ver com um posicionamento político. Então, a palavra travesti, a sua autodenominação, eu sou uma travesti,
ela é um posicionamento de luta em respeito a essas mulheres que há muito tempo atrás vêm batalhando pelos direitos da população trans e tiveram muitas conquistas para a população LGBTQIA+. Então, é um posicionamento de luta. Em seguida, a gente tem o LGBTQ. O Q é de queer. O termo queer foi um termo usado pelos americanos, pela língua inglesa, para se referir a uma coisa que é estranha, uma coisa que é bizarra, uma coisa que é diferente. E aí o queer entra como um termo guarda-chuva, onde qualquer uma das denominações do LGBTQIA+, pode utilizar o queer. É também um termo de autodeclamação, é um reconhecimento que, sim, sou uma pessoa diferente, sou estranho, sou bizarro, como você quer me xingar, eu aceito esse termo e reconheço que eu sou uma pessoa diferente. Então, o queer entra com esse objetivo. Em seguida, nós temos o I, de pessoas intersexo. As pessoas intersexo são aquelas pessoas que tiveram uma diferença no desenvolvimento sexual. Então, elas podem ter uma genitália que a gente chama de genitália atípica, né? Uma genitália que não é totalmente semelhante a um pênis e não é totalmente semelhante a uma vagina. Então, pode parecer mais um, mais o outro, tá ali no meio entre um e outro. E essa pessoa pode ter também testículo, ovário e até mesmo os dois, né? Que a gente chama de ovotestes. É o que antigamente chamavam de hermafroditismo, né? Sim. Que hoje a gente sabe que não é um termo adequado. O A vai de pessoas assexuais. As pessoas assexuais são aquelas que têm o drive sexual diminuído. Não tem nada a ver com orientação sexual, com se apaixonar, com gostar de alguém. É realmente uma vontade sexual que ela pode ser muito diminuída ou até mesmo ausente. E por fim a gente tem o mais. O mais está aqui para englobar todas as outras pessoas que não se sentiram representadas pelas letras que estão sendo utilizadas. Então o mais está para trazer todo o resto, pessoas não binárias, pessoas pansexuais. Então tá aqui para acolher mesmo todo mundo da sigla. Perfeito, bom. excelente explicação. Então, eu imagino, quando a gente pega essa sigla, a gente vai englobar uma população grande de pessoas. Mas que, na verdade, elas precisam de uma adaptação na abordagem clínica daquela, talvez, medicina tradicional que a gente aprende na faculdade. Sim. Até esse foi um tema, a gente quis trazer esse tema porque a gente falou assim, isso é muito legal, né? E acho que é muito pouco debatido, Com certeza, talvez não em certeza. alguns nichos, tá? Por que é tão importante que essa população receba um cuidado diferenciado e específico? O que a gente sabe? Que essas pessoas, elas foram muito afastadas dos serviços de saúde, né? As pessoas LGBTQIA+, tiveram as suas identidades invisibilizadas, as suas demandas negadas por muitos anos. E são pessoas que convivem diariamente com o preconceito, com a homofobia, com a transfobia. A gente vive no país que mais mata pessoas trans no mundo e onde a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Então, muitas vezes essas pessoas têm medo de sair de casa e não voltar. Então, a procura por qualquer serviço, não só o serviço de saúde, mas qualquer serviço onde você vai lidar com pessoas que você não sabe qual que serão as suas atitudes em relação a você, ela é difícil. Mas o que a gente pode fazer, né, para trazer de volta? Capacitar os profissionais para fazerem esse tipo de atendimento. Então, você partir do princípio de que você não sabe nada sobre a pessoa que está ali na sua frente, ajuda a aproximar. Então, eu vou perguntar tudo e qualquer coisa que eu quiser saber. Então, eu vou perguntar como ela gostaria de ser chamada, qual pronome eu posso utilizar para me referir a ela, qual que é a orientação sexual, identidade de gênero. Para as pessoas trans, eu sempre pergunto, tem alguma palavra que você se sente incomodado se eu me referir? Por exemplo, menstruação. Você prefere que eu chame de sangramento ou aquele momento, enfim. Então, essa é a importância de você ter um atendimento diferenciado, né? Trazer de volta uma população que por muito tempo foi afastada. E também evitar procedimentos desnecessários e fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, se você não conversar com uma mulher que é uma mulher lésbica e nunca teve nenhuma relação de penetração na vida, seja com dedo, brinquedo sexual, pênis, nada, e você for lá
e colher um Papa Nicolau dela, você está fazendo uma iatrogenia, né? Outra coisa, se eu não souber que eu estou diante de um homem trans em hormonização e não fazer uma avaliação da saúde óssea dele, eu estou fazendo uma iatrogenia, estou deixando de cuidar dele. Então, se eu não me atento às particularidades, as pessoas acabam sendo afastadas do serviço, e aí a gente tem aumento de índice de obesidade, hipertensão, porque as pessoas deixam de cuidar do básico e do que é diferente também. Cara, é fantástico pensar nisso, né? Pensar nessas diferenças e como isso precisa fazer parte. Você tem uma formação específica para atuar nessa área. Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais dessa formação, em que outras áreas, como que o profissional da saúde pode se preparar para fazer esse atendimento inclusivo, de respeito e que ao mesmo tempo seja suficiente, né? Até porque, só um parênteses, eu me formei em 2010, né? Até lá, esse não era um assunto não era um tópico, debatido nas aulas de nenhuma especialidade, nada disso. Isso não era um assunto. A gente vê hoje com a internet, eu não sei como que é a formação hoje em dia nas faculdades. Então, você pode trazer um pouquinho mais pra gente. Verdade. Então, o profissional pode se capacitar. Não necessariamente o profissional precisa fazer cursos. Se ele partir desse princípio de que ele terá que perguntar tudo que ele... Não deve supor nada. Se você sai pressupondo sobre a pessoa que está ali na sua frente, em algum momento você vai tropeçar na suposição de que ela é heterossexual ou de que ela é uma pessoa cisgênero. Então, em algum momento você vai acabar calando alguma necessidade daquela pessoa. Que às vezes, por você pressupor tanto que ela é heterossexual, ela perde a coragem de te contar que ela não é. Por vivermos nessa sociedade extremamente preconceituosa. Que isso é o esperado, né? Sim, que isso é o normal, né? Então, você é heterossexual. Então, eu já vou sair te perguntando. No caso, eu que sou ginecologista. Você já engravidou? O que você usa para evitar a gravidez? Nossa, você não usa nada. Você vai engravidar, hein? Olha só. Então, fazer essas perguntas para conhecer a pessoa que está diante de você. E, se você quiser fazer cursos específicos, a gente não vai longe. A gente... pesquisando no Instagram, pesquisando até mesmo no Google, por cursos de capacitação, você acaba encontrando. Eu, pessoalmente, sigo um professor de ginecologia da USP, que chama Edson Ferreira, eu gosto demais dele. E ele atua muito nessa linha de educação sobre saúde LGBT. Então, toda vez que ele publica alguma coisa, eu vou atrás. Ele publicou um curso, eu vou me inscrevo no curso. Ele participou de uma publicação de um capítulo de livro sobre saúde trans, eu comprei o livro. Então, você, como profissional de saúde, se cercar de fontes de pessoas que atuam nessa área, ajuda você a saber quando está tendo um curso, quando está tendo alguma capacitação. Mas nem todo mundo vai precisar fazer um curso específico. Acho que... se abrindo para esse atendimento, se abrindo para a sua própria ignorância de que você não sabe nada daquela pessoa, você já consegue fazer um bom atendimento. E eu acho assim, né, se você trabalha com pessoas, é uma população muito grande. Então, cabe a gente ir atrás, justamente para não ter esse preconceito e saber como abordar. E aí, quando a gente fala de pessoa trans, a necessidade muda um pouquinho. Isso que a gente estava conversando, né? Quais são as principais diferenças que a gente pode elencar no acompanhamento de saúde de um homem trans e de uma mulher trans? Que, vamos lá, num caso, nasceu com uma genitália feminina, então vai ter algumas alterações ao longo do tempo do corpo feminino. E, ao mesmo tempo, uma mulher trans que teve no nascimento com uma genitália masculina, mas provavelmente tomou hormônio. O que diferencia nesse acompanhamento? Ótimo. Então, a gente vai... acompanhar como... a gente vai avaliar se essa pessoa faz hormonização, se ela faz uso de algum hormônio e se ela fez alguma cirurgia de modificação corporal. Então, no caso do homem trans, por exemplo, o homem trans que fez a mastectomia, que fez a retirada das mamas, ele não vai precisar necessariamente ficar fazendo rastreamento para câncer de mama com mamografia. Ele sempre vai ter que ser examinado uma vez por ano, ou caso tenha algum sintoma, ser encaminhado para isso também. Mas, ele não fez a retirada do útero. Então, se ele tiver qualquer tipo de prática de penetração, ele precisa fazer rastreamento para câncer de colo de útero. Mulheres trans, mesmo aquelas que fazem cirurgia de modificação da genitália, normalmente não é retirada a próstata. Então, a partir dos 50 anos,
Lógico que o rastreamento do câncer de próstata, ele é questionado Sim. pelas sociedades, enfim. Mas a orientação é fazer, né? Então, acima dos 50 anos, fazer o exame de toque, fazer o PSA. Apesar de que com a hormonização é bem difícil desenvolver câncer de próstata. Em relação ao processo hormonal em si, existem avaliações metabólicas que vão precisar serem feitas, né? Avaliação de dosagem hormonal para ver se está no nível adequado, avaliação de função hepática, que pode ser prejudicada pelo uso dos hormônios. A saúde óssea sempre precisa ser avaliada nessas pessoas, então antes de fazerem a terapia hormonal, e normalmente de 2 em 2 anos a gente vai acompanhando com densitometria óssea. E aí o que eu acho muito importante é a gente lembrar que, além das diferenças, existem as semelhanças. Dentro da população trans, nós temos pessoas obesas, pessoas hipertensas, dislipidêmicas, problemas na tireoide. E não só em relação a doenças. Existem pessoas que querem fazer uma plástica na orelha, que querem fazer um botox. Então, existem muitas semelhanças no cuidado dessas pessoas. Sim. Então, não é só o uro, o gineco e o endócrino que precisam se preparar para fazer esse atendimento. É também o cirurgião plástico, a pessoa que trabalha com estética, o cardiologista, o pneumologista. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho as diferenças, mas saber que aquele atendimento ele é global, ele é de uma pessoa, né? Uma Sim. pessoa que tem todas as suas particularidades. Ótimo. Mas no caso de uma mulher trans, por exemplo, que nasceu fisiologicamente homem e que quer transicionar para mulher, ela precisa se acompanhar. Quem vai fazer essa terapia hormonal? Quem deveria guiar essa terapia hormonal? É uma ginecologista, por exemplo? Dentro da legislação, assim, dentro do Conselho Federal de Medicina, a gente tem atualmente que quem pode fazer essa hormonização é o ginecologista, o urologista e o endocrinologista. Então, em questão de hormonização, ela pode acompanhar com um profissional que ela se sente mais à vontade para isso. Fora isso, ela pode fazer o acompanhamento de outras questões, né, com quem ela se sentir mais à vontade. Ela quer fazer um acompanhamento com o ginecologista, mesmo que não seja em relação ao hormônio. Eu tenho uma paciente que faz a hormonização com o endocrinologista e que passa comigo como ginecologista. Ah, mas não tem, no caso dela não fez cirurgia, não tem vagina, não tem... Tudo bem. Faz parte do espectro da feminilidade você passar em consulta ginecológica. É importante para essas pessoas também. Eu sou uma mulher, então todo ano eu preciso ir ao ginecologista. Faz todo sentido. O ginecologista faz parte do cuidado daquela pessoa. Então, muito mais que genitália. A pessoa senta no meu consultório, a gente vai medir pressão, a gente vai conversar, vai saber se faz atividade física, se bebe, se fuma, se toma água. Como é essa saúde sexual também, né? Como que é a prevenção de sexualidade doenças, dela, a prevenção de doenças. Se faz hormonização, precisa examinar as mamas. Se já colocou uma prótese nas mamas, avaliar como que está aquela prótese, se está móvel, se está fazendo contratura. Então, o ginecologista vai ter um papel importante desde que aquela pessoa queira. Eu não quero passar no ginecologista, eu quero fazer só minha hormonização ali com o endocrinologista, tudo bem também. Precisa da avaliação das mamas, né? Vai ter que fazer esse rastreamento anual, principalmente a partir dos 40 anos. Mas eu brinco que eu sou ginecologista de pessoas, né? Eu atendo Muito bom. mulheres, eu atendo homens, no caso dos homens trans. Eu atendo até homens cis, porque eu trabalho com reprodução, né? Então, às vezes, eu trabalho com um casal heteroafetivo, homem cis e mulher cis. Então, qualquer pessoa que procure o atendimento ginecológico, ela precisa ser bem-vinda. Então, é muito bom saber que existe esse acolhimento, né? Com certeza. Para uma mulher trans, para a saúde mental dela, eu acho que vai fazer muito bem ela fazer um acompanhamento com o ginecologista também. Legal. Às vezes no meu consultório, né, eu sou cirurgião plástico, a pessoa pergunta, o Dr. Paulo opera mulher trans, homem trans? E eu falo assim, das cirurgias que eu faço atualmente, eu opero independente, né? Se é cis, se é trans. Alguns casos vai ter algumas particularidades. Mas a gente percebe, ainda mais estudando, né, sobre esse tema, que hoje está se tornando mais comum. São Paulo, grandes capitais, clínicas inclusivas, né, como núcleos de medicina afetiva, que já atuam para esse público. Você acredita que esse vai ser o futuro, né, da população LGBTQIA+, ele vai nessa direção de criar espaços mais segmentados mesmo? Eu acho essa pergunta muito difícil. Então, eu
eu vou responder essa pergunta, vou dar minha opinião sobre essa pergunta, mas eu tenho que fazer o recorte que eu estou respondendo do alto do meu privilégio de uma mulher heterossexual, cisgênero, do posicionamento social, financeiro que eu tenho. Então, eu acredito que pode ser uma opção confortável num certo momento, para se sentir mais à vontade, para chegar lá e você dar de cara com outras pessoas que entendem o que você vive, que entendem sobre o preconceito, que não vão entortar o olho. Eu acredito que de primeiro momento vai ser mais fácil e mais confortável. Mas eu não acredito que aquele espaço, e a menos que seja um espaço vinculado a uma universidade, alguma coisa, né, que tenha uma grandeza maior, que aquele espaço vá atender todas as necessidades de saúde daquela pessoa. Então, pode ser que tenha o endócrino, o uro, o gineco, mas quando ela precisar de um cardiologista, ela vai ter que sair dali. Quando ela precisar, ou até mesmo quando ela quiser especificamente um profissional. Eu gosto muito do trabalho do Dr. Paulo. Eu vejo as mamas dele no Instagram, eu acho lindo. Eu quero fazer minha mama com o Dr. Paulo. Então, essa pessoa vai ter que sair ali daquela zona de conforto e procurar um atendimento fora. Então, muito mais do que preparar espaços para dizer, aqui você é muito bem-vindo, venha aqui que você será bem tratado. É capacitar todo mundo para essa pessoa não ter que se limitar só àquele local, ela poder ter o direito de passar com qualquer profissional, que é o que a gente faz, né? A gente, no nosso privilégio de hétero, de cisgênero. Acho que iria por aí. Sim. O preparo, quando a gente fala de massa, né? De preparar o profissional da saúde, preparar acolhimento, não é algo simples de se fazer, mas com certeza é algo necessário, né? Como o Paulo falou, há pouco tempo atrás não se falava sobre isso. Pensando dessas demandas ginecológicas, o que você entende que é mais negligenciado pelos profissionais da saúde quanto ao cuidado dessa população específica? Para mulheres lésbicas, por exemplo, muitas vezes eu recebo no meu consultório mulheres lésbicas que nunca foram examinadas na vida. Porque quando o profissional pergunta ou quando ela fala, eu sou uma mulher lésbica. Então você é virgem. E aí nunca faz um exame ginecológico nela. Então, eu já atendi mulheres de 35, 36, 37 anos que nunca foram examinadas. Então, isso acaba sendo negligenciado. A necessidade de contracepção, às vezes, vai ser negligenciada também, porque eu posso ser uma mulher lésbica que me relaciono com uma mulher trans. E a gente tem relação sexual de penetração. Eu posso engravidar. Então, não é porque é uma pessoa lésbica, você tem que questionar qual que é a prática sexual que você tem, com quem que você se relaciona, para saber se vai precisar ou não. Então, normalmente, a negligência começa novamente quando a pessoa te conta uma coisa e você já pressupõe todo o resto. Dentro da ginecologia, acho que seria isso. Seria o exame físico, que às vezes é dispensado para aquelas pessoas. O próprio rastreamento do câncer de colo. O que a gente tem de recomendação? Que toda pessoa que tenha relação sexual de penetração, e essa penetração não precisa ser com pênis, essa penetração pode ser com dedos, com brinquedos, enfim. Toda pessoa que tem relação sexual de penetração deve fazer rastreamento para câncer de colo uterino. Então, precisa ser coletado, sim, o exame preventivo dessas pessoas, ou de preferência o exame do HPV. Então, a gente, dentro da ginecologia, acaba enxergando um pouquinho essa demanda, essa falha no atendimento dessas pessoas. Eu acho que é principalmente por aí. Legal. A gente tem uma ótima perguntinha, mas antes dela, a gente estava conversando um pouquinho aqui sobre essa questão do negligenciamento. E assim, eu venho de uma família de médicos, minha mãe é ginecologista, e eu lembro, né, quando estava na faculdade, e ela comentar que muitas vezes, a primeira vez que uma menina, né, que nasceu menina, vai no ginecologista ou quando teve a primeira menstruação, ou de repente ela contou para a mãe que teve a primeira relação sexual, ou que ela quer ter a primeira relação sexual, e aí essa menina vai no ginecologista, na ginecologista, e era muito comum ela falar assim, que ela pedia, né, para a mãe sair da sala, ter aquela conversa, né? Então, talvez as meninas teriam uma abertura maior, apesar de ser uma desconhecida, mas da forma que você aborda, ela se abria com essa pessoa. Agora, quem nasce menino é mais difícil, porque ele vai no pediatra,
e apesar de falar que pediatria até os 13 anos, geralmente vai ter aos 4, 5 anos de idade, e ele fica sem com quem conversar nesse período de adolescência, pré-adolescência, questão hormonal. Existe alguma forma, ou se os pais, eles percebem, talvez, que esse menino está apresentando, né, um caráter assim, de não identificação com o seu gênero, para quem que ele vai levar? Para o pediatra? A gente falou dos núcleos, mas eles são muito incipientes, eles estão começando. A gente vive em São Paulo. Para quem que essa pessoa deveria ir ter uma conversa? Uma pergunta difícil também, que não existe uma resposta certa, né? Até porque dependendo da mão do profissional em que ela cair, às vezes é Exato. até pior, né? Às vezes é extremamente traumático, aquela pessoa nunca mais vai procurar um profissional na vida dela. Então, acho que a partir do momento que os pais perceberem que pode ser que exista uma incongruência de gênero, às vezes isso vai acontecer uma certa incongruência temporária. Tem crianças que por um momento um menino resolve que quer fazer alguma coisa que é dito pela sociedade, isso é uma construção sociocultural também, como de menina, os pais ficam um pouco preocupados, mas é uma coisa passageira. Mas a gente tem também muitas pessoas que são trans desde a infância. Isso não é uma coisa incomum, que é a primeira percepção de que esse gênero que tá todo mundo dizendo aí que eu tenho não é como eu me sinto, acontece. Nesse caso, acho que vale a pena procurar serviços de referência. Então, por exemplo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né, tem um centro de referência para conversar com essas pessoas. Às vezes, em caráter de pesquisa, tem a questão do bloqueio puberal, que teve uma grande polêmica uma hora. Estão tornando as crianças trans, fazendo hormônio nas crianças. Não é verdade. O bloqueio puberal, ele é transitório. Você faz o bloqueio. Ai, mudei de ideia. Não, não era aquilo que eu queria, não. Eu não quero ser uma pessoa cis mesmo. Você desbloqueia a puberdade da pessoa, vai desenvolver da maneira normal. Só que a puberdade para adolescentes trans é uma coisa torturante. Porque você começa a ver o seu corpo se transformar e ir para um caminho que você não quer de jeito nenhum que ele vá. Então, eu acho que é procurar serviços de referência. Você pode até procurar profissionais que sejam de referência no assunto, que lidem com a população LGBTQIA+, mas vai ser difícil esse profissional poder tomar medidas clínicas, né? Ele pode conversar, ele pode ajudar a entender o que está acontecendo, mas para medidas clínicas mais importantes, os centros de referência, acho que seriam os melhores lugares para receberem essas pessoas. Então fica a dica para quem precisar ou tiver alguém para encaminhar esse assunto, é um assunto muito importante. Amanda, a gente ficaria aqui mais algumas horas falando contigo, né? A gente precisa começar o nosso encerramento, mas antes a gente tem um quadro aqui, alguns quadros, e o primeiro deles é o Fazia e Não Faz Mais. Eu quero saber, dentro da sua carreira médica ou na história do atendimento à população LGBTQIA+, o que se fazia no passado e que hoje já caiu em desuso? O que se fazia... Eu acho que é muito recente, né, esse cuidado. Talvez não acho fazia nada, né? né? Esse cuidado direcionado, né? O que se fazia era não atender essas Sim, pessoas, né? sim. Eu acho que seria o grande problema. Não recebê-las, não ter profissionais que sejam capacitados para fazer esse atendimento. Eu acho que seria É uma por pena aí. que tenha se iniciado tarde, mas que já tenha se iniciado com profissionais que estão, de fato, olhando para essas necessidades específicas, né? Então, olhando, de fato, profissionais que estão sendo, não necessariamente formados, mas que estão sendo direcionados a isso. Foi tarde, mas que bom que temos. Aconteceu, Sim, né? sim, com Aconteceu. certeza. Amanda, tem outro quadro que eu faria e não faria. E aqui você vai pensar como se fosse uma paciente, mas com o seu conhecimento. Quais cuidados com a saúde ou procedimentos você faria ou não faria se estivesse no lugar de uma pessoa da população LGBTQIA+. Aí, novamente, tem que ter o recorte de que eu não sou, né? Sou uma mulher hétero, uma mulher cisgênero. Então, mas pensando que se eu fosse uma pessoa LGBTQIA+, com os conhecimentos que eu tenho, eu não faria hormônio sem assistência médica, que é uma coisa que a gente vê. E
Lógico, não é só, eu não faço porque eu não quero fazer sozinho. É dificuldade de acesso, dificuldade de encontrar um profissional que faça isso, né? E o que eu faria, eu procuraria profissionais que declaradamente atendessem pessoas LGBTQIA+, para diminuir o risco de eu encontrar uma pessoa que pudesse me trazer uma experiência ruim. E a gente vê também, assim, conversando com alguns colegas que têm um atendimento mais específico desse público na cirurgia plástica, talvez pela dificuldade de conseguir o tratamento ou por ser caro, né? Então, ao invés de colocar uma prótese de silicone, que vai ter um custo maior, acaba usando injetáveis como o silicone industrial, né? Ou PMMA. Ou PMMA, que tem um custo mais barato, mas a gente sabe que são muito problemáticos no longo prazo. Então, por isso que é importante esse segmento. Com né? certeza, toda certeza. com certeza. A gente vai para o Dose Única agora. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas, tipo uma pergunta e uma resposta, tipo um conselho para esse público específico. Primeiro deles, uma pessoa trans que está iniciando sua terapia hormonal. Não fazer de maneira independente e não fazer com medicações clandestinas, compradas em academia. Procurar um profissional para fazer essa orientação. Endócrino é muito sério, né, gente? Endócrino não se brinca sério. com isso. Exato. Paciente não binário buscando acompanhamento ginecológico sem constrangimento. Procurar pessoas declaradamente que façam atendimento de pessoas LGBTQIA+. Ou algum tipo de sinalização. Uma clínica que tem uma bandeirinha, uma pessoa que coloca no Instagram dela que ela faz esse atendimento. Procurar uma pessoa que já identifique ali logo de cara que ela faz esse atendimento de maneira adequada, preparada. Ótimo. Mulher trans que tem dúvidas sobre prevenção de câncer ginecológico. Então, a mulher trans em hormonização vai ter que fazer o rastreamento para o câncer de mama. Então, a partir de 2 anos que ela fizer início da terapia hormonal, precisa, a partir dos primeiros 2 anos, já precisa fazer exame clínico das mamas, tudo, e após os 40 anos fazer o rastreamento com a mamografia. Ótimo. Homem trans que ainda enfrenta preconceitos no atendimento básico de saúde. Não desistir de encontrar uma pessoa que vai te respeitar e fazer teu atendimento de maneira adequada. Isso não é tão fácil quando a gente está falando de sistema público de saúde, mas a gente sabe que hoje existem pessoas que, por mais que não tenham uma capacitação clara, são pessoas que estão dedicadas a fazerem um atendimento humanizado para todo mundo que precisar. Então, se você teve uma experiência ruim, não desista, você vai encontrar um profissional que vai te atender bem. Muito bom. A minha última pergunta, provavelmente a gente já respondeu aqui. Um paciente LGBTQIA+, que não se sente confortável em clínicas tradicionais. Existem as específicas? Existem as específicas e, por exemplo, uma pessoa, um homem trans, que eu vou passar no ginecologista, mas não quero que todo mundo fique me olhando, né? Porque eu tenho essa aparência, essa masculinidade toda. Não quero que fique todo mundo se questionando por que eu tô ali. Procurar uma clínica que seja multiprofissional. Ninguém sabe com quem que você vai passar. Se vai ser com o gineco, se vai ser com o endócrino, se vai ser com o cirurgião, enfim. Sim. Então, procurar esse tipo de clínica e, novamente, procurar clínicas que sejam sinalizadas que façam o atendimento LGBTQIA+. Bons conselhos. Excelente. Amanda, a gente tem o último quadro, que é o Por Trás do Carimbo. Então, conta pra gente, o que você ama fazer fora do consultório? Um hobby, uma curiosidade? Acho que atualmente, nos últimos 10 meses, o que eu mais amo fazer fora do consultório, e incluindo o consultório também, eu amo mais isso do que estar no consultório, é ficar com a minha filha. Muito bom, muito bom. Tem uma bebezinha de 10 meses, e aí desde que ela nasceu, a minha vida mudou completamente. E é tudo sobre ela, tudo por ela. Existe uma vida antes e outra depois, né? Uma vida antes e uma vida depois. E depois que ela nasceu, dá mais vontade ainda de trabalhar para que todas as pessoas tenham acesso a um atendimento humano de qualidade, porque eu quero que esse mundo receba ela muito bem quando ela crescer, quando ela for adolescente, quando ela precisar de um atendimento. Então, acho que por ela eu quero participar dessa melhora aí dos atendimentos. Você já está fazendo um grande trabalho, pode ter certeza. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom mesmo. Esse episódio reforça pra gente que saúde é para todos e acolher é uma parte essencial do cuidado.
Respeitar a identidade, ouvir com empatia e oferecer segurança são passos básicos que fazem toda a diferença. Segue a gente no Instagram, no @Dose da Beleza, e compartilhe esse episódio para que mais pessoas e mais profissionais saibam sobre esse cuidado especial. E se inscreva no canal do YouTube. Acompanhe nossos conteúdos semanais sobre saúde e estética com propósito. A gente se encontra no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!